Olá, gestores! Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem levado conhecimento, tem compartilhado experiência de muitos empresários, de muitos empreendedores, de muitos gestores que fizeram e fazem as coisas acontecerem. Então, aqui é uma viagem. Cada estação é um episódio, cada episódio é uma estação e você vai aprendendo a cada episódio. Se você está chegando nesta estação, você pode voltar e assistir os outros episódios que já foram ao ar nas principais plataformas de podcast. E hoje, para brilhantar este episódio, nós temos aqui uma fera do mercado publicitário que vai conversar conosco sobre o mercado da publicidade, como tem sido, como será, o que aconteceu nessa mudança aí do offline para o online. Vamos falar também sobre posicionamento, porque posicionamento ou você se posiciona ou o mercado posiciona você. Então é preciso que você tenha todos os cuidados quando abre uma empresa, desde a escolha do nome, como você vai comunicar a sua proposta de valor. Então, Lucas Salles, seja bem-vindo aqui para conversar sobre esses assuntos e outros que você com certeza vai abordar. Você que tem uma larga experiência, Lucas Salles, que é aí o proprietário da Nova Ideia Comunicação. Já eu pergunto porque o nome Nova Ideia, tá? Mas primeiramente, Lucas, seja bem-vindo aqui, é um prazer ter você aqui conosco. Maravilha, José. Obrigado pelo convite. Esse podcast Bússola do Gestor, que dá o norte para empreendedores aqui da Paraíba e de todo o Brasil. E que contribui para o desenvolvimento dos negócios, do mercado, ou seja, para que as empresas deem certo aqui na Paraíba e, volto a dizer, no Brasil. Então, grande satisfação, obrigado, estou à vontade. Com certeza vai contribuir muito com esse projeto. Lucas, até o nome, né? Fizemos junto aí, discutimos bastante aí como seria o nome que pudesse realmente traduzir, tá certo? Às vezes o nome já diz o que você faz, pretende fazer, a escolha do nome é muito importante. Mas, primeiramente, Lucas, antes de entrarmos aí sobre o mercado, sobre gestão, conhecer um pouco mais sobre Lucas Salles, não é isso? Quem é Lucas Salles na fila do pão? De onde você veio? Onde você nasceu? Qual a sua formação? Qual o seu conhecimento hoje que você vai poder contribuir conosco? São coisas que você já vivenciou, já passou na sua vida. Então, quem é Lucas Salles? Bom, eu nasci em Campina Grande. Cidade maravilhosa aí, porque é de fora sabe que é a maior serra do mundo, né? Maravilha. Entrei nas portas do mundo. Eu fui secretário de turismo lá. A Micarande é o primeiro carnaval fora de época, esse nome é meu, esse projeto. O primeiro carnaval fora de época lá em Bahia. O Carnatal nasceu 2 anos depois e foi um projeto nosso. A gente criou outras coisas em Campina Grande, o passeio ferroviário foi o que fui buscar também, a época era Refesa, mas voltando. Eu nasci em Campina Grande e tenho muita honra, gosto muito da minha cidade. Eu sou filho único do segundo relacionamento da minha mãe, ela tinha 4 filhas, casou novamente e... Eu vim, mas só que ela faleceu quando eu tinha 8 anos. A gente veio aqui para João Pessoa, ela falece aqui no Hospital da Napoleão Laureano. Eu sou criado por uma irmã que eu chamei de irmã, Terezinha Vitório, e ela também faleceu agora na Covid em 2020. Bom, eu nasci em Campina Grande tem essa coisa do espírito empreendedor, né? A gente tem uma história desde a nossa fundação. Eu sou neto de tropeiro da Borborema, do Juvino Cabral. Depois você vai, sabe tocar aquela tropeira das Borboremas? Sim, também é cantor também, compositor e cantor, né? Eu gosto de compor, de poesia. Vamos rever os amigos, tropeiros da Borborema. Esse grande poema do Raimundo das Fora. Então, e eu venho para cá, para João Pessoa, quando minha mãe falece, tenho a minha segunda infância aqui em João Pessoa, e depois vou morar no Rio, onde meu pai morava, né? Eu moro 6 anos no Rio, depois eu tenho experiência em Manaus de 2 anos, já para estudar em São Paulo, eu fico em São Paulo. Depois a vida me coloca, eu vou morar no interior de Pernambuco, depois eu moro um pouco na Bahia e isso também, já trabalhava? Eu posso dizer que depois dos 16, 18 anos já trabalho, estudando e trabalhando. Já no Rio, já estudando e trabalhando. Tive assim a felicidade de poder, né, conhecer um pouco da cidade do Rio de Janeiro, e ainda havia um certo equilíbrio social no Rio na época que eu morei. São Paulo para estudar, para fazer uma pós em Publicidade e Propaganda, na SPM, onde eu fiquei 1 ano.
Você é formado em Eu comunicação. sou graduado em comunicação social pela Com Universidade pós-PSPM. Estadual da Paraíba, em jornalismo, depois fiz uma pós em publicidade e propaganda na SPM em São Paulo e fiz um mestrado em administração na área de marketing aqui na Universidade Federal. É sei que você conhece, da ANPAD, que é um processo nacional, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, que é voltado para as federais. Pela minha nota, eu podia ter ido para a USP, mas resolvi optar pela Paraíba, porque eu já tinha a Nova Ideia, já estava aberta como provedor. Em que ano nasce a Nova Ideia, Lucas? A Nova Ideia nasce em 1991. Né? Já são aí o quê? 32 anos? 32 anos. 33. 32, quase 33 anos. Já trabalhava com comunicação. Na verdade, a minha primeira experiência em comunicação foi aqui em João Pessoa. Eu entreguei um jornal, um vespertino, que minha irmã não sabia. Minha irmã trabalhava dos expedientes na área de saúde, ela administrava hospitais aqui em João Pessoa. Ela era enfermeira, mas fez uma pós-graduação no Rio de Janeiro em gestão hospitalar. Então, ela administrou hospitais como Edson Ramalho, como Clementino Fraga. E ela trabalhava dos expedientes. Eu, muito pequeno, eu tinha uma bicicleta, eu fui nesse jornal, que era aqui na Epitácio Pessoa, acho que eu tinha 10, 11 anos. Fiquei encantado com aquela tipografia, com a comunicação, ainda do tempo de Gutenberg, ou seja, parecia que você estava em 1540. E depois comecei a entregar esses jornais. Mas foi aquela coisa fantástica de conhecer o mundo da comunicação aos 11 anos de idade. Quando uma colega dela me viu no centro da cidade com jornais, ela resolveu me tirar e depois é isso. Então, desde que eu entrei na comunicação, eu disse eu quero trabalhar com isso. Aí outras coisas aconteceram na minha vida, mas quando eu tive a oportunidade de fazer o vestibular, tentei um vestibular para letras, fiz, depois entendi que não era e fui realmente fazer comunicação. Lucas, você está falando uma entrega de um jornal, né? Eu entreguei jornal aos 11 jornal anos. físico, né? Assim, quem nasce hoje, algumas crianças não vão nem em contato mais com esse jornal físico. Tá certo? Então, isso mostra o quê? Essa evolução que houve aí nos últimos anos, da entrega de conteúdo, mas vamos falar especialmente na parte de comunicação. Como é que você vê, como é que tem sido essa... Se quiser também fazer uma contextualização histórica também da comunicação, fique à vontade, tá? Mas o que você tem acompanhado nos últimos 33 anos Nova Ideia, mas dando um passo atrás aí, você começa mais cedo a sua relação com a comunicação, nos estudos e também na vivência. O que você enxerga, o que aconteceu até aqui e o que está para vir? Bom, eu entendo que, na verdade, você tem estações pegando esse gancho de evolução. Então, a gente estava falando do Gutenberg, a gente tem imprensa para chegar, para não ir para a da pedra tal, na comunicação, por sinais, mas por papiro. Vamos pegar Gutenberg né? Que foi a grande revolução. Em 1440 e tal. Então, que inventa a imprensa, então tem a Bíblia. Revolução. Pois é, mas aí você começa a comunicar, porque a informação que era... Você sabe que tinha os papiros, algumas pessoas até morriam, os mensageiros. Eles levam os papiros e lá tinha mate o mensageiro. Estava escrito, ele não sabia ler. Então, aí você tem a democratização da informação, o início da democratização da informação com a imprensa, né? E aí você tem a produção de livros, aí você tem isso para e passo à Revolução Industrial. Você saindo da manufatura para começar a industrializar, né, os produtos e tal. Então, você começa a desenvolver. Aí tem uma coisa interessante, nessa época, o Papa Clemente VII, lá em 1597, ele cria uma congregação. A Igreja Católica era muito forte nesse tempo, ainda era muito forte. Ele cria a congregação da propaganda, em cima do latim, do pangerre, que quer dizer mais ou menos, que é plantar uma ideia. A propaganda nasce aí. A propaganda nasce aí, com o objetivo de plantar a doutrina católica, né? E depois você percebe que, como a igreja tinha muita força, então o mercado, né, começou a perceber que precisava também divulgar os seus produtos. Qual era o meio que ele usava para divulgar nessa época? Mas, não, os livros, né? A gente ainda está em Gutenberg, os livros. Mas aí o mercado percebeu que precisava anunciar também, né? Nessa coisa da Revolução Industrial, dos produtos chegando, industrializados. E aí se cria outro termo, que é publicidade, que vem do públicos, também do latim. E, a rigor, aí a gente ficou com diferenças. A publicidade era mais comercial. Eu penso que era para não agredir uma blasfêmia seria vender produtos. Hoje a gente tem outra compreensão, né, em relação para não usar propaganda.
Mas, então, a propaganda era mais institucional. Se usa até isso até hoje. Né? A propaganda é mais institucional, a publicidade é mais comercial, é mais mercado. Uhum. E, na verdade, hoje se usa indistintamente. Até por quem não conhece essa história não sabe separar o que é propaganda e o que é publicidade. Bom, mas a gente começa nessa evolução, aí você tem as invenções. Você tem um cinematógrafo, Certo. em 1895, você tem o rádio. Certo. O cinematógrafo dá origem ao cinema, não foi criado para o cinema, né? Certo. Como você sabe, pelos irmãos Lumière, e o Jorge Méliès leva para o Então, cinema. nesse caso, a gente está falando toda uma era chamada offline, certo? Eu estou indo mas eu vou chegar no Certo. digital. Então, você vem pegando o recorte como a imprensa. Então, você tem o cinematógrafo, o rádio, e chega na TV, por volta de 1946, aqui no Brasil, em 1950. A próxima estação é a internet. Certo. Né? E lá para os anos 60 e depois em 70 que você tem, criado em 60 e 70, 80, 90 até chegar aos dias de hoje. Mas como é que eu penso? Eu penso que é digital. Eu penso que é multiplataforma. A gente precisa de todos esses meios. Segura aí, tá? Só um pouquinho. Então vamos lá. Então a gente vem essa evolução, aí ali 60 começa a internet, mas ela vem se popularizar a internet, digamos assim, de maneira para o público normal, a partir aí dos anos aí já 90, 2000. 90, porque você tem primeiro a democratização do hard, dos computadores, que eram... Então, se a gente pegar aqui historicamente, Lucas, nós tínhamos aí o quê? Essas ondas, elas vinham assim, num espaço de tempo longo, tá? E agora, a gente está vivendo um momento em que tudo está muito rápido, tá? Então, o digital, tá certo? Veio numa velocidade que as empresas hoje têm dificuldade de acompanhar. Outra coisa, todo mundo acha que sabe fazer, tá certo? Então, esse é outro ponto. Então, assim, como é que você vê essa transição e como o profissional deve hoje se comportar, tanto o profissional publicitário como a empresa que está consumindo, consumindo essa experiência dos publicitários? Primeira coisa é entender essa evolução, né? Porque você não caminha para o futuro se você não compreende o passado. Então, ter humildade para ler, para entender como você vê evoluindo no processo de comunicação. E aí, depois desse entendimento, a leitura que eu falo, trabalho hoje com transformação cultural e transformação digital. Depois nós vamos falar da nossa relação. Há 20 anos nós atendemos você, o cliente, representa a empresa. Essa relação, precisa você dizer um pouco mais, essa relação da é Dental complicada. Gold, da Dental Gold, a gente atende há 20 anos. Nada contra, é profissional. E de sorte que, graças a Deus, a empresa é vencedora, a empresa que é referência para o mercado, aqui e em outros mercados. Bom, voltando. Então, primeiro é conhecer o que veio antes, para poder planejar o presente e o futuro. Volto a dizer que o mercado, para mim, o posicionamento deve ser digital das empresas em relação à comunicação. Que ele vai ser multiplataforma, ele vai usar de acordo com a estratégia mercadológica, com a gestão empresarial, com a estratégia empresarial. Eu digo sempre aqui, José, só para concluir, na Paraíba a gente não tem uma história de cultura empresarial, né? A gente tem a São Brás, tem outras empresas, mas a gente não tem uma história assim, apesar de ter 437 anos, a Paraíba, mas a gente não tem essa história cultural. E é importante que a gente desenvolva essa mentalidade, esse mindset empresarial, porque a gente tem muito potencial. Nós temos vários grupos paraibanos, certo? E quando você fala assim, que não tem a cultura empresarial, o que você se refere? Em governança. Explica melhor para que nosso público está nos assistindo, nos ouvindo e ouça o que vai entender dessa ter essa cultura. Como é que as empresas eram criadas? No feeling do empreendedor. Imagem e semelhança do seu fundador. O fundador, ele tinha um site lá muito legal e criava. Mas aí, com a modernização de tudo isso que a gente falou, da comunicação, também dos processos, da governança, você precisa se atualizar, você precisa de informações. Então, nós temos empresas familiares. Aí a gente tem a cultura familiar. Então, a gente precisa transformar essa cultura familiar numa cultura empresarial, preservando os princípios, os valores, mas com missão muito bem definida, com visão e contextualizada dentro do mercado, em nível regional, Nordeste, em nível nacional, Brasil, e em nível mundial. Né? Você tem, de algum momento, algumas empresas têm potencial até para exportar. Mas a gente não tem essa mentalidade de cultura empresarial na Paraíba. A verdade é essa. Então, a gente tem ilhas. E a gente precisa desenvolver essa cultura. Esse programa, esse podcast, ele contribui, e a gente precisa de outros, contribui com essa mudança, transformação de mentalidade. Lucas, um dos objetivos desse podcast é exatamente desmistificar algumas coisas e trazer para os empreendedores uma visão da gestão, sabe? Tanto pela Abrace 9 como pela FV Gestão, eu tenho convivido com muitos empresários e eu uso a expressão que dá dó,
Tá certo? Quando você olha para o empresário e vê que ele é um grande empreendedor, mas ele não conhece os processos de gestão. Muitas vezes, os processos estão na pessoa e não... O conhecimento está na pessoa e não nos processos. E eu faço algumas perguntas a ele, eu faço a quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, que é o seguinte: se a sua empresa hoje, tá certo? Se você não puder ir trabalhar amanhã, puder ir trabalhar segunda-feira, quando eu falo uma empresa, pode ser também um setor para as empresas maiores. Como fica a empresa? Ela consegue andar sozinha? Se a resposta for sim, você tem uma empresa. Se a resposta for não, você é a empresa. Que eu falo que é o emprisioneiro. Então, assim, quando a gente está falando de cultura empresarial, a gente precisa, às vezes, até separar também duas coisas, que é o seguinte: existe a cultura da empresa e a cultura do entorno. Aqui na nossa querida Paraíba, a gente escuta muito a expressão: a empresa é uma grande família. A minha empresa é uma grande família. Tem gente que se orgulha de dizer isso, tá certo? Não tem nada certo e nem errado. A questão é o seguinte: eu tenho uma estratégia empresarial. Quais são os aspectos da minha empresa que me aproximam da minha estratégia e quais são os aspectos que dificultam? Porque quando é uma grande família, você tem esse contato, esse calor humano, mas também muitas vezes isso atrapalha na estratégia quando você quer dar um salto maior. Como eu sempre digo assim, você vai em um carro 1000 e você quer acelerar e não tem motor. Então você tem um projeto, quer agora o empreendedor fazer algo maior, mas a equipe não consegue responder à altura. Então aí um dia você está falando da governança, mais processos, mais indicadores, e é isso que a gente busca. Mas a gente tem trabalhado na Nova Ideia com transformação cultural e transformação digital. Desde que eu fiz o mestrado, eu continuei buscando informações. Eu faço parte hoje da comunidade de gestão do amanhã, com o José Salib Neto e com o Sandro Magaldi. O Salib Neto foi o único ser humano que conviveu com o Peter Drucker, que é o papa da administração moderna, durante 14 anos. Eu tenho hoje o privilégio de privar com eles, de fazer parte da comunidade de gestão do amanhã. Então, você lembra, quando eu estava saindo do mestrado, a gente começou a atender a Dental Gold. Você lembra de uma pergunta que eu fiz para você? Foram muitas perguntas. Mas uma lembra de uma principal? Como eu queria me posicionar, foi isso? Posicionamento e onde, ou seja, o lugar que você queria estar nos próximos 10 anos. Já faz 20 anos já, sabe, gente? Então... E você lembra que eu te falei? A gente fez duas pesquisas, uma quant e uma qual, lembra? Lembra, professor? A gente mediu o mercado. Para entender o mercado, fazer uma pesquisa. Então, isso mostra o quê? Que as coisas não devem ser de maneira empírica. E você aceitou... E muitos empreendedores chegam a dizer assim, ó, meu sobrinho sabe fazer isso, meu sobrinho faz a comunicação da minha empresa. Então... Comunicação, a coisa tem que ser feita de maneira profissional. Isso, você qualificou e você aceitou. A gente cruzou os dados da quantificação, ou seja, do tamanho do mercado, e da qualificação, ou seja, do que estava sendo entregue. E aí a gente posicionou a Dental Gold, a gente criou aquele traço, a ideia do traço, do sorriso, né? Era um traço, mas a oferta de valor está aí, a gente sempre vendeu o bem-estar, que a Dental Gold com a sua inclusive no comercial de 15 segundos, né? Conseguimos ganhar o prêmio da Globo, né? O prêmio de criatividade. E deixa eu só contar uma historinha rápida com esse sorriso, porque de uma coisa que é de domínio público, né? O sorriso é domínio público, né? Assim, a gente conseguiu trazer hoje, qualquer outro plano, se usar aquele sorriso, vamos dizer, é o sorriso da Dental Gold. Isso. Outro dia me ligaram e disseram, ó, Josuel, a Danone tá copiando Dental Gold. Como assim, não? Porque fizeram uma propaganda, você tomava aquele Active, acho que é Active, né? É. E na barriga ficava aparecendo assim, em 3D, o sorriso de bem-estar, né? O sorriso, ó, a Danone tá copiando o sorriso. Não só a Danone, mas alguns concorrentes tentam copiar também, tá? Essa é a oferta de valor. E alguns concorrentes colocam um sorriso um pouco disfarçado para não colocar da Dental Gold, certo? Tenta inventar. Nesse mercado, porque a gente criou a percepção, a gente ganhou o prêmio Top of Mind várias vezes. Enquanto o prêmio existiu, acho que uns 15 anos, ganhamos 13 ou foi 14 vezes. Se você não sabe, o Top of Mind é o topo da mente, é aquela pesquisa que você faz para saber qual a empresa naquele segmento que está na sua cabeça, na sua mente em primeiro lugar. E aí, eu sempre falo, sabe, Lucas, que o nome da empresa precisa dizer o que você faz. Conta até uma história, eu já contei aqui essa história já, que é o seguinte: o cara passou no cemitério e viu um barulho. E aí ele sobe no muro e tem um cara lá dentro. E ele pergunta, o que você está fazendo aí? Qual é o seu nome? Aí ele responde o seguinte: se eu disser o meu nome, é o que eu estou fazendo. E se eu disser o que eu estou fazendo, é o meu nome. Não é o nome dele. Como eu não vi o seu podcast... Armando Cruz. Ah, doutor Armando Cruz. Eu sou Armando Cruz, tá? Então, assim, quando eu digo bússola do gestor, já está dizendo, é uma bússola
para ajudar o gestor. Bússola é aquele equipamento que você coloca e dá o norte verdadeiro. Quando ele dá o norte, você sabe o sul, o leste e o oeste. Você consegue se orientar. Um dos instrumentos mais antigos da humanidade. Perfeito. Que ajudava aí na navegação. De norte, né? Você precisa, e para ter norte, você precisa de informação. Então vamos pegar o que é. Então só pegando esse gancho aqui, Lucas, porque está dando um contexto aqui, essa minha pergunta para você agora é o seguinte. Então, o nome da empresa, assim como lá o Armando Cruz, quando ele diz o que você... Quando no nome já diz o que você faz, é muito importante isso faça na comunicação, correto? Claro, claro. Então isso é brand, né? Deixa eu te falar um pouco da Nova Ideia, vender o nosso peixe. Então a gente pensa, por ter feito o mestrado lá atrás, há 20 anos, e continuando buscando informações, o que é que a gente faz? A gente posiciona a empresa, vê se você, do ponto de vista de endomarketing, se seus processos estão prontos para serem divulgados, o seu produto e tal. Então a gente dá o próprio nome Nova Ideia significa o quê? Ou seja, você pensar diferente, né? Quando o mercado está pensando uma nova igual, você ideia. pensa diferente para fazer coisas diferentes e são novas ideias. Uma frase farol que nos rege é a frase do Einstein, que é o nosso mascote, que a frase é o seguinte: uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta à sua forma original. E uma nova ideia você tem como uma nova informação. Então a gente deixa de ser ignorante quando a gente está aberto às novas ideias, às novas informações. Mas voltando assim em relação ao que eu estava dizendo, então na nova ideia a gente busca isso, busca ver como é que você sabe disso, a gente trabalha contigo há 20 anos, como é que estão os processos, como é que está a qualidade do teu serviço, como é que está a gestão, para que a gente possa fazer uma divulgação a contento, porque nenhuma campanha, por melhor que seja, segura um produto ruim. Com certeza, Lucas. Um produto bom com a campanha mal feita de comunicação também acaba que não chega onde deveria nas pessoas. Vou traduzir numa linguagem mais fácil de ser compreendida, tá? Para qualquer pessoa, qualquer leigo possa compreender. Olha só, se você tem um produto, tá certo? Ou um serviço, e você não está com os processos, não está com seus indicadores, não está com sua gestão, com a sua governança organizada, tá certo? E você vai anunciar, então o que você vai fazer? Você tinha 10 problemas e você agora vai anunciar, passa a ter 100 agora. Então assim, anunciar, quando eu falo anunciar, é divulgar seu produto, sua empresa, televisão, rádio, jornais, outdoor, nos meios que existem. Então é melhor, então assim, você pode quebrar a sua empresa mais rápido se você anunciar um produto ruim. Então, primeiro, antes de você ir para o mercado, precisa ir lá para dentro de casa. Como eu sempre digo, né? Você tem filho, Lucas? Ah, sim. Tem filho feio, Lucas? Meus filhos são lindos, então, maravilhosos. Todo nosso produto é assim, lindo, maravilhoso. Então, precisa primeiro organizar a casa para poder ir para o mercado. E muitas vezes tem gente que começa por cima, pega um publicitário que diz, não, vamos fazer aqui, anunciar, e você começa a anunciar e os problemas começam a acontecer. E aí, antigamente, a gente tinha aí uma pessoa insatisfeita falar para 20 e poucas, agora uma insatisfeita pode falar para quantos com as novas tecnologias, novas redes sociais. Porque você testemunha quantas vezes a gente falou para você não, você é um empreendedor. Josué disse, dá para escrever um livro, porque Josué ele empreende tudo, né? Ele já cria um negócio, né? Tem um amigo que ele diz assim, se passar na igreja o cara disser amém, bora vender amendoim ali. Isso. Então, aí a gente, nessa relação, a gente sempre... Aí a gente criou métodos, né, para a gente ver perdas e ganhos e tal, mas a gente conseguiu contribuir, que essa é a ideia da gente, contribuir para que você possa materializar esse espírito. Muitas vezes eu levo os desafios, né, tô com uma ideia assim, assim, assim. Tanto na desconstrução, não faz isso que não dá certo por isso, ou ajuda no entendimento do mercado, pela experiência que o Lucas tem na área de gestão, como ele já falou. Então tem contribuído muito, Lucas, a esses 20 anos, não é por acaso que eu estou na Nova Ideia lá, porque realmente tem sido um trabalho que tem contribuído aí não só para a Dental Gold, mas tem a Dr. Gold está chegando aí, tem a MedGold, tem a FB Gestão, criando essa plataforma, esse ecossistema de gestão. Mas vamos lá, tem um assunto que eu queria ver com você, que é o seguinte, falamos sobre um pouco sobre o Lucas Salles, o mercado, como as coisas têm acontecido nesse mercado de publicidade, tá certo? Nessa importância da empresa se posicionar. Mas, Lucas, o cara que teve uma ideia, pensou em abrir uma empresa, ou já tem a empresa e agora ele está pensando aí em melhorar a sua comunicação. O que você diz para esses gestores, Lucas? Bom, ele tem que fazer uma pesquisa de viabilidade, né? A gente fala hoje sempre MVP, né? Produto mínimo viável, mas dá uma olhada primeiro na persona, se aquele teu serviço, aquele teu produto
tem mercado, ou seja, você ofertando tem demanda, quais são os principais concorrentes? É mínimo, você pode fazer então para você perceber se você tem um diferencial. Por exemplo, o mercado de pizzas aqui, a gente está no bairro de Manaíra, então em Manaíra, você olha quantificando, só não dá, já tem muitas pizzarias. Mas quando você faz uma pesquisa qualitativa, você podendo fazer uma pesquisa qualitativa, isso eu estou criando hipótese, tá? Você percebe que as pessoas não estão satisfeitas com a massa, com os sabores, então você percebe que ali tem uma oportunidade, você precisa de informação para isso. Então, você precisa de informação, trabalhar, qualifica profissionalmente as pessoas que estão trabalhando com você. A gente vive uma coisa que você falou, essa coisa do digital, né? Tem muita gente, porque hoje todo mundo opera a plataforma, né? Você vai lá no Instagram e tal, e você vai lá no Meta e cria um gerenciador de anúncio e começa a fazer. Mas, para mim, a venda, primeiro, começa nessa... Você tem que estar pronto para vender, para você expor. E depois, na produção do conteúdo, seja um card, um GIF, um vídeo, então aquele material ele tem que ser vendedor. Para que quando você fazendo tráfego orgânico ou tráfego pago, quando chegar lá na persona lá, despertar o interesse de compra. Se você vai qualificar o lead, a conversão, o nosso objetivo lá na Nova Ideia, a gente ter 360, a gente fazer o trabalho desde o posicionamento até qualificação e a conversão do lead, esse é o nosso objetivo. Mas se você tem uma estrutura para isso, é de marketing, você já converte o lead. A produção do conteúdo, a venda começa com a produção do conteúdo. Então, eu sugiro que você profissionalize, que você olhe a história de cada profissional que está trabalhando com você, agência e tal, e cuidado porque tem gente que fala bonito para dedéu em todos os segmentos, mas não entrega, né? E às vezes o buraco, né, fica grande, fica difícil reposicionar, então o barato sai caro. E se você não oferece aquilo que realmente você está prometendo, inclusive colocando o cliente no centro, ouvindo ele, né? A gente faz isso, a gente tem um processo que chama Customer Centricity, que eu peguei lá no Gestão do Amanhã, né, na comunidade que eu participo, só que eu contextualizei dentro do nosso mundo de marketing e comunicação na Nova Ideia. Hoje os profissionais da Nova Ideia, se você perguntar para eles o que eles fazem, eles vão falar de uma função e vão dizer que tem outras atribuições. Eles vão falar que são desenvolvedores de negócios. Eles desenvolvem negócios. Então, você tem duas orelhas e uma boca, tem que usar proporcionalmente, escutar mais o cliente para entender. Perfeito. Eu adoro pesquisa, faço pesquisa, inclusive tem uma plataforma de pesquisa de NPS que está disponível aí para nossos clientes, tá certo? Onde você faz aquela pergunta de 0 a 10, se você indicar... Que chama Levante, que nós damos o nome. Isso. Venda seu produto. Isso. Para um parente ou amigo, aqui tem um componente aí emocional que só indica aquilo que você gosta, tá certo? Que você está satisfeito. E aí, essa pesquisa deixa bem claro que ela avalia toda a experiência do cliente, desde o estacionamento, a ligação, o contato que ele teve aí no digital ou no físico. E o NPS é Net Promote Score, porque você dá de 8 para baixo, é bom falar, né, você tem detratores, isso, né, você vai medir, e depois você tem os promotores. É legal para você poder e aí, ajustar quando o cara o posicionamento da sua empresa. Ele diz por que foi detrator e você vai vendo os atributos que ele não está valorizando para que você possa melhorar. Mas pesquisa, eu faço sempre uma ressalva, sabe, Lucas? Se você que é empreendedor, que tem uma mente aí acima da média, lembre-se de 2 personagens da história, tá certo? Henry Ford. Quando Henry Ford foi criar o carro, né? Se ele fosse perguntar para quem andava a cavalo na época, o que eles iam querer, tá certo? Eu quero um cavalo geneticamente melhorado, eu quero um cavalo mais gordo, eu quero um cavalo maior, um cavalo... Ele ia dizer isso, mas ele teve a sacada do quê? Vou criar o carro. Perfeito. Então, e tem uma história legal do Ford, da cor do carro. Isso. E como existia naquela época... Aí vem o que aí, Lucas? Só interrompendo aí. Vem a miopia também empresarial, né? Ou seja, ele foi um gênio aqui e depois foi míope aí com essa história. Pode contar que é uma das maiores pichotadas de um grande... mas líder. Ele depois percebeu, veja bem, porque naquela época a oferta era menor que a demanda. As pessoas queriam carro e não tinha carro. E para você variar em cores, dava muito tempo. Foi o que ele disse, você pode ter um carro se for preto. Por isso você tinha os carros blacks, os carros eram todos pretos, por isso que você colocava no tanque, pintava a carcaça e colocava. Então ele sacou e pôde produzir em série. E ele é um cara que esteve aqui no Brasil, ele tentou criar uma cidade aqui na Amazônia, uma fábrica de borracha. Tem toda a história, é interessante você pesquisar um pouco mais sobre ele. Tem um site que eu recomendo sempre, para você ir lá e botar Google que ele explica, tá? Se pesquisar é por nós, tá certo? Se o Google é meu professor, nada me faltará, tá? Então o que acontece? Ele tem essa sacada,
não é cavalo que estão querendo, eu vou criar algo melhor. Depois, outro gênio fala algo parecido, quando vai lançar o Macintosh lá, o Bill Gates, não, O Jobs. o Steve Jobs lá, que ele reúne os executivos, cara, ninguém vai querer isso aí. Peraí, como alguém pode não querer algo que não conhece ainda? Então, assim, existem algumas mentes aí brilhantes aí acima da média. À frente do tempo, né? À frente do tempo. E o Ford, você pode analisar de duas perspectivas. A primeira, tá certo, que é a capacidade de criar o carro. A segunda é ele achar que para sempre aquilo que ele criou ia estar em alta, ou seja, todo mundo vai querer um carro desse seja preto. Ou seja, ele não percebeu que o cliente agora passava a ter nova necessidade. E este é um dos objetivos nossos aqui, é mostrar para o empreendedor, tá certo? Para o gestor, que o sucesso que trouxe você até aqui, ele não vai levar adiante. Tem até uma frase que de Einstein, tá certo? Que eu gosto de desafiar essa frase, tá? Bota embaixo lá, tá? Josué, tá? Inclusive, minha filha, quando eu faço as minhas comparações, ela diz, qual é a fonte, papai? Domina Facebook, essa sua fonte aí, né? Que é o seguinte, fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente é sinal de insanidade. É atribuída a Einstein essa frase, tá? É dele mesmo. Aonde é que eu desafio isso aí, tá? É parecido, mas... Mesmo fazendo as mesmas coisas, você não vai obter os mesmos resultados. Por quê? Não é nem diferente, você vai ter pior. Por quê? O mercado está mudando. O cliente está mudando. A experiência que você tem, que você quer, está mudando. Então, assim, você teria que parar no tempo, tá certo? Combinar com os russos para que você pudesse fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Então, você não consegue ter os mesmos resultados mesmo fazendo as mesmas coisas. É como você está numa esteira tendo que correr mais para ficar no mesmo lugar. Ou, como diz o poeta, repare, quem vai subir na ladeira, seja a princesa ou a feiticeira, para ir mais alto vai ter que suar. Então, você precisa aprender cada dia, porque como você falou muito bem sobre essas mudanças de mercado, tá certo? As eras, elas demoravam esse ciclo. Agora tá assim. Então, nós precisamos estar cada dia mais preparados. As mudanças, a gente brincava que antes a gente dizia que chegava a cavalo porque os mensageiros chegavam a cavalo. Agora vem na velocidade estonteante da internet. Mas veja bem, o feeling, essa intuição do empreendedor, ela é muito interessante. É muito legal você antecipar tendências. O que eu estou falando é que você vai precisar da boa informação e de profissionais qualificados para você fundamentar esse teu feeling, fundamentar esses teus insights, para que você tenha mais assertividade. Então, qualifica a tua equipe. Do ponto de vista de gestão, governança, claro, você tem informação para você escolher. Eu lembro de um dia que você chegou para mim, você fez... quando a gente começou a trabalhar, você não tinha nem graduação. E você não tinha graduação e tinha cabelo, tá? Não tinha cabelo. Não tinha nem graduação. Se graduou em administração, depois fez pós-graduação pela FGV em gestão empresarial, aí vendas. E um dia ele chegou para mim e disse, Lucas, eu estou pensando em fazer uma pós aí em marketing, olhando assim. Eu disse, maravilha, faz, porque aí você vai compreender, quando eu te colocar, você vai compreender melhor as nossas sugestões. Esse episódio é bem interessante, porque eu decidi fazer essa pós-graduação em marketing, já tinha feito gestão empresarial e comércio e vendas, Lucas. E o que eu aprendi com isso aí, tá? Eu aprendi a ler a comunicação, entender, compreender. Nosso diálogo ficou muito mais fácil depois disso. Perfeito. Eu não sei fazer, não é minha expertise, não tenho... Poderia até desenvolver, estudar mais, mas não é a minha praia, não é isso que eu quero, mas eu consigo ver. Daí vem a necessidade do gestor ter uma visão sistêmica de todas as áreas. Eu não preciso ser contador, mas eu preciso entender de contabilidade para não contador. Eu preciso me aperfeiçoar na parte jurídica, no Código de Defesa do Consumidor, na legislação que rege o meu setor. Eu estou no mercado regulamentado e eu preciso entender da legislação. E aí o que acontece? Daí eu brinco, criei uma crença. Que eu digo que eu sou especialista em ser generalista. Perfeito. E olha só indo para uma situação prática. Quando eu vejo, para mim é muito claro quando a comunicação, estou dando card que é um exemplo mais simples, não pode ser um outdoor, pode ser um vídeo e tal. Quando eu percebo que aquela comunicação está bem feita, eu sei que ela passou por um processo, que tem um objetivo de comunicação que está bem definido, ou seja, a estratégia, forma limpa, e o conteúdo da estratégia também. Então, você começou a perceber isso. O que é que eu vejo? Muitos empresários, eu vejo material que não vai dar em nada, vai dar água. O pior é que ele vai achar que publicidade não funciona, que marketing não funciona, mistura marketing com publicidade, são duas áreas diferentes. Marketing é de administração, né?
quando eu fiz esse mestrado aqui, me ajudou muito ter uma visão sistêmica de todos os processos. E publicidade é da comunicação social, são duas áreas de comunicação distintas, áreas de conhecimento, desculpa, distintas. Então é importante que você trabalhe com profissionais qualificados, porque você vai perceber que os resultados começarão a ser também diferentes, você vai ter melhores resultados. E vai fazer a leitura. Se você não tiver, pelo menos contrata alguém de confiança, que você confie. Aqui na Paraíba tem uma coisa interessante, que por conta da gente não ter essa, né, cultura empresarial, funciona muito a questão ainda da... É um network, que eu digo network que ele não agrega. Por exemplo, muita gente trabalha porque é amigo, tal, tal, e você percebe que empresas que podiam performar, elas não vão porque elas estão presas nesses laços de amizade, que eu não sei se isso é amizade, porque amigos, negócios à parte, eu não sei se é uma amizade ou alguma coisa que você acaba criando e vira como se fosse um lodo mesmo. Mantenha as amizades e performa os negócios, com princípios, com valores, com missão definida, Lucas, com visão definida, na Abrace ou Nova, seja, como você quer percorrer e onde você quer chegar. na Abrace 9 nós temos o MEG, que é o Modelo de Excelência da Gestão. Nós fazemos um diagnóstico da empresa e é importante porque essa cultura de você estar ali num ambiente só de amigos atrapalha muitas vezes a estratégia do negócio. Então, quando você faz uma avaliação da empresa que mostra quais são os pontos de melhoria, você consegue tirar da cabeça e colocar no papel para que você possa iniciar um processo de profissionalização da gestão. Porque a cultura, tá certo? Ela existe de uma forma mais amizade, mas quando eu trago para indicadores e processos, aí contra fatos não há argumento. Lucas, empreender não é somente para fins lucrativos, tem também os empreendedores sociais. E ESG está aí, não é? A ESG para isso. A gente tem que implantar ESG nas empresas, essa mentalidade. Ontem eu li aqui essas frases que rola por aí, estava passando lá no Instagram e vi lá essa publicação, não lembro de quem foi, não vou dar o crédito, mas dizia o seguinte: é claro que meus filhos terão computadores, mas antes terão livros. Uma frase de Bill Gates. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas do século passado, de René Descartes. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler, de Mark Twain. Acho que é assim que lê, tá? Com a liberdade, livros, flores e a lua, quem poderia não ser feliz? De Oscar Wilde. Enfim, são aqui... Como é que é? Wilde, né? Bom, enfim. E a última aqui é de Platão, que diz: livros dão alma ao universo, asas para a mente, voo para a imaginação. Maravilha. E vida a tudo, tá certo? Então, quando eu li isso aqui, eu fui para estatística, que eu não lembro agora exatamente, mas me parece que o brasileiro lê menos que um livro por ano, tá certo? E aí eu pensei, eu tenho um projeto que é o Bússola do Gestor, que procura ajudar aos empreendedores a enxergar melhor a governança, a sua gestão, ou implantar a governança, melhor dizendo, tá? Como você trouxe aqui muito bem. O que eu posso fazer a mais para ajudar as pessoas? Aí veio aquele momento de criar um novo projeto, tá certo? Vamos lá. E aí... O projeto é o seguinte, tá certo? Como é que eu posso incentivar a leitura? Então, peguei um dos livros que eu gosto mais, para ser o primeiro, o 001, que é do Salib lá, o Gestão do Amanhã. Salib Neto, Gestão do Amanhã. E vou juntar um grupo de pessoas para lerem um capítulo por semana, e às quartas-feiras à noite eu vou estar na minha casa, vou estar com o meu vinho, ou com o meu suco, ou com o meu cuscuz lá com jabá que eu gosto, tá certo? E fazendo bate-papo com essas pessoas, trocando ideia. É o seguinte: quais foram os aprendizados? O que daqui você já tem na sua empresa? O que você pode implantar? Devo dizer a você representar para o Salib, que a ideia de criar a plataforma que eu criei, que é o Jogo Group, aonde uma empresa conversa com a outra, eu tirei desse livro Gestão do Amanhã. Estou falando aqui pela primeira vez essa história. Maravilha. Tá certo? Eu vou estar com ele em março agora, a gente tem um encontro em São Paulo, você vai também, te chamei e convido vocês também, que é um summit do Gestão do Amanhã. Você que é empreendedor, ao longo do dia, da semana, do mês, quantas coisas acontecem e que você, às vezes, não consegue fazer uma leitura naquele momento, não consegue entender, mas aquilo traz para você um ensinamento grande no médio e longo prazo. Tudo que acontece na nossa vida
é para a gente crescer. Os desafios que Deus coloca na nossa vida é para a gente aprender. O que seria da nossa vida se tirasse todas as dificuldades que nós passamos, todos os aprendizados? Agora, você precisa saber fazer a leitura do que está acontecendo. Vou te ajudar. Qualquer coisa que está passando ou que já passou, pergunte-se para que isso aconteceu e não por que isso aconteceu. Para que está acontecendo na minha vida? Que aí você vai abrir a sua mente. É uma crença fortalecedora que vai ajudar você. Esse podcast tem esse objetivo, trazer para você esses momentos, esses insights, assim, que você possa refletir sobre a sua gestão, sobre você. Aqui, muitos acham que eu estou ensinando. Sim, também ensino alguma coisa, mas aqui eu estou aprendendo. Cada um que passa aqui, Lucas, numa estação, que eu digo que é uma estação, é uma viagem do conhecimento, e cada episódio é uma estação, como se fosse uma viagem de trem. Então, você pode entrar nessa estação ou nas estações anteriores, mas cada um aqui deixa muitos aprendizados. Compartilhar conhecimento é uma coisa que você compartilha, você doa, você divide, mas ele se multiplica. E com esse olhar, o que está acontecendo que é para o nosso crescimento? Você tem pensado nisso, Lucas, ou não? Perfeito. Não, eu penso o seguinte, não, assim especificamente não. Eu penso que nós viemos aqui para aprender. Estamos aqui nesse plano, todos nós, para aprender. Então a gente tem que estar aberto ao novo, aberto a essa aprendizagem, e para isso você tem que ter humildade, né? Para buscar, para compreender o outro também. A vida não é para sempre. Agora, dependendo do seu posicionamento, dependendo como você enxerga, não é? E está aberto à transformação, às mudanças, você pode ser feliz sim, você pode ter momentos de felicidade, de harmonia, de equilíbrio, e promover isso no ambiente que você vive, que você trabalha. Eu voltei para estudar, eu voltei para a sala de aulas, eu faço psicologia hoje, graduação, e fiz um MBA, concluído no IPOG, em neurociência, não é? Que é a transformação, né, da forma que a gente pensa, que é a psicologia positiva, para a gente entender que muitos dos transtornos que muita gente está desenvolvendo, né, é por conta da dificuldade de entender isso, que essa mudança ela é contínua, que o que não está legal hoje não vai ficar legal, não vai ficar para sempre não legal. E o equilíbrio te dá essa condição de entender que um dia chove, outro dia faz sol, mas que você continua Minha mãe buscando usava uma expressão que eu acho feliz, que é viver. não há noite escura que o sol não volte a brilhar no dia seguinte. Isso. Outra expressão, há males que vêm para o bem. Ou seja, isso é uma forma que nossos pais nos ensinavam, que isso vai passar. E tem até diz que eu conto muitas histórias, eu não sei o que é verdade e o que não é. E não interessa saber se é verdade. No entanto, eu tiro a lição, tá? E disse que o rei chamou uma vez o seu imediato, falou o seguinte: ó, quero que você faça para mim um anel. Você faz tranquilo. Não. Mas eu quero um anel que tenha uma mensagem. Qual é a mensagem? Que toda vez que eu olhar para ele, se eu estiver alegre, eu fique triste. E se eu estiver triste, eu fique alegre. E aí o cara saiu lá, o sábio saiu, pensou. Dias depois voltou com o anel para o rei e deu de presente. E no anel estava escrita a seguinte frase: não importa este momento, isso vai passar. Perfeito. Não importa este momento, mas isso vai passar. Então, você que está aí hoje enfrentando grandes desafios na sua organização, quer seja de abrir um novo... Na vida, Porque... fé em Deus, tá Isso. certo? Foco na solução, tá? Lembre-se, o que passou, quando você vai dirigindo para trás, é um retrovisor. Você vê pouquinho. Mas quando você olha para frente, é um para-brisa ali e você tem uma visão muito maior. Tira os aprendizados do que aconteceu, olhe para frente e... Desenvolver uma visão positiva, uma postura, uma prática positiva, uma visão de luz, de entender que tudo é aprendizado. Então você tira tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Se você constrói isso em você, você consegue consolidar isso em você, então você vai estar preparado para esses bons momentos e para os momentos ruins, mantendo uma regularidade. E aí com planejamento, com estratégia e com esse equilíbrio emocional, que o grande desafio do presente, Josué, do futuro é a saúde mental, é o equilíbrio emocional. E a gente tem que trabalhar nas empresas, nas corporações para dentro, nos nossos colaboradores,
para fora, na comunidade, ou seja, no ambiente que a gente vive. Por isso que o ISG, o ESG, é tão importante que as empresas pratiquem verdadeiramente, não coloquem apenas como um modismo empresarial, mas que levem isso para a prática, para o dia a dia, para que a gente tenha uma sociedade mais em equilíbrio e aí ganha todo mundo. Vamos continuar com a pergunta que lá atrás, né? O projeto social, de um alcance social muito grande. Que nome você daria para este projeto? Você falou Daria que... não, dará, né? Porque o projeto vai sair, a não ser que você me... Assim, de pronto, tal, você falou que é uma reunião que vai começar na sua casa, mas eu penso que tende também outras, né, em outras casas. Em relação a isso, Freud tem umas reuniões sempre às quartas, ele tinha com cientistas, com mestres naquela época, e aí nasceu a psicanálise e a evolução. Bem interessante você está fazendo, mas como você está falando, né, de gestão, eu penso que era legal realmente nichar, e é leitura de livros, podia ser leitura da gestão, que você faz a leitura da gestão usando Show de bola. os livros. Show de bola. Debate pronto, gostei do nome, tá certo? Você vai pensar mais um pouco aí, você citar 2, 3 opções, mas não foi combinado, mas você, assim, rapidamente conseguiu fazer. Você está fazer. falando, eu acho que é isso mesmo, é um encontro para você interpretar a gestão, para você fazer a leitura, para você ler a gestão a partir de subsídios, de livros, de literatura já existente, com a realidade, porque cada um depois do capítulo... a ideia é que... A ideia da sua realidade. Isso, exatamente. Qual foi o aprendizado, qual foi o aprendizado. E você reescreve... Qual foi o aprendizado, o que já faz na empresa, daquilo ali que acabou de ler, e o que pode implementar. E essa troca de experiência com gente já mais sênior, com quem está começando agora, eu acho que é muito rico e a gente consegue... fazer a leitura da gestão, a leitura do momento, é muito importante. Bacana. E você coloca o conhecimento nisso. Bacana, gostei mesmo. Então, name criado já, não é isso? Agora falta criar o quê? O name criado, o brand, né? A gente tem que ter a marca e eu vou dar, a gente vai... Ô, rapaz, obrigado aí, rapaz. Então, é um projeto social, tá sendo nova ideia. Maravilha, nova ideia estar junto com você, tá junto com o desenvolvimento do mercado. Esse projeto, ele visa exatamente criar mais uma iniciativa de que você possa ler. Desenvolver mercado. O brasileiro é muito pouco, sabe, Lucas? Então, assim, vamos ver se a gente consegue incentivar a leitura, criando esses grupos aí de leitura para que possa contribuir. E está dentro do papel aí do Bolsa do Gestor, que é transformar os empreendedores em gestores. Vamos evoluir. Juntos, vamos desenvolver. Esse projeto Bolsa do Gestor, muitos acham que eu estou ensinando, mas estou aprendendo muito mais. Eu falo assim, eu leciono, né? Eu leciono só hoje em pós-graduação, não tenho mais tempo de graduação. Eu sempre dizia isso para os alunos, que é uma troca. Eu falava do livro-texto, do livro que a gente ia ter lá, para ser referências, e olha, mas o grande momento de aprendizado mútuo serão os debates aqui que nós vamos ter em sala de aulas. Tinha uma faculdade que eles não permitiam o celular e eu pegava e roteava a minha rede para os alunos pesquisarem em alguns momentos que eu colocava de pesquisa. Porque eu entendo que o conhecimento é isso, é uma coisa dinâmica, ele está sempre em evolução. Quem passou aqui no episódio anterior, que está no ar aí, foi Érica do IESP, tá? Sim, professora. Grande reitora. E ela estava falando aqui que o papel do professor hoje é mais dele criar aquele professor que chegava na sala de aula, com todo respeito, tá, gente? E vomitava conhecimento, tá certo? Porque ele não queria, não aceitava, só botava para fora, não aceitava essa troca, esse está em desuso. O professor hoje é aquele que cria, não é mais o que ensina, é aquele que cria um ambiente de aprendizado. Então, quando você... E não é fácil. Mas eu preciso dar meu testemunho, como eu passei a pensar. Eu deixo, para ficar tranquilo, tá? Eu deixo. Justiça. Só para concluir, brincadeira. O que acontece? Criar um ambiente de aprendizado é mais importante que você querer ensinar, porque para o professor está cada dia mais desafiador, porque no momento que ele está dando aula, ele tem lá o aluno lá que está pesquisando. Então, se ele tenta proibir, ele vai ficar de calça curta, porque o que ele está falando aqui pode ter mudado já. Perfeito. Entendeu? Alguns conceitos. Eu sempre me autodenominei mercadêmico, né? Que as pessoas não viam. Eu não sou um professor da academia, né? E não sou só um profissional de mercado, que eu busco informações. Então, eu me autodenominava, um termo que eu criei para mercadêmico. Eu tenho um pouco de mercado e um pouco da academia. É uma espécie de extensão. Essa minha mentalidade mudou. Quando eu fiz o mestrado aqui, eu tive um professor do Departamento de Letras da Universidade Federal que chamava Luizito. Professor fantástico, um pós-doutorado. Ele dizia... a disciplina dele era metodologia do ensino superior.
Ele dizia que aquele professor que chega em sala de aulas e diz, ninguém tira 10 comigo, ele está se auto-reprovando, né? Ele não é capaz de repassar o conhecimento ao nível 10. E ele tinha uma maneira de avaliação que você se autoavaliava. Ele disse isso o tempo inteiro. E eu faltei 2 aulas dele, então me deu um B, embora eu participava e tal. Aí quando eu fui ver lá, eu não olhei as outras aulas, eu nunca olhei boletim, sinceramente, nunca olhei. Eu fui olhar o resultado do Luizito, aí ele me colocou A. E tinha 2 professores, um vindo de Paraná e outro de Pernambuco, que eles tinham se colocado A e ele colocou B. Ele não apagou, ele colocou do lado B, como fez comigo, colocou em parênteses o que ele deu. Aí eu percebi o que ele estava olhando nos alunos, né? Ele viu, ele era socratiano, né? Totalmente socratiano, então ele via o que aquele aluno poderia, aonde ele poderia chegar, o que é que ele poderia dar, a percepção daquele aluno em sala de aulas. Então ele não foi ver as 2 aulas que eu faltei, eu tinha justificativa, mas nunca nem disse a ele, mas eu achei que não merecia o A. E ele foi lá e colocou. Então aprendi com o Luizito, inclusive a ver os alunos, às vezes você vê um aluno com dificuldade de aprendizagem, aí você foca nele, ao invés de você focar naquele que tira, né, as melhores notas, tal. Então, você começa a olhar em sala de aulas que são universos. Cada pessoa daquela tem uma subjetividade, né, tem uma dificuldade, então você conversar com eles em algum momento, tal. E eu penso que professor é isso, é quando você prepara, repassa o conhecimento, aplica o conhecimento, que eu sempre fiz isso em sala de aulas, e também experiências de vida, você prepara para a vida. Eu sempre dizia que o mercado ele é implacável, né, ele acaba selecionando. Então, eu preparava esses alunos não só para o mercado, mas também para a vida dentro das minhas limitações. Deixa eu te falar do Luizito, tá? Luizito é meu professor e até hoje eu falo dele. Ele já partiu dessa para outra, né? Mas Luizito, a primeira de aula dele falou o seguinte: pessoal, eu não vou fazer chamada, vem para minha aula quem quer. Eu vou colocar 10 perguntas no dia anterior da prova, você faz a prova, tira 5, só porque o MEC exige. Então, eu não estou aqui preocupado em o aluno na sala de aula, estou aqui preocupado com aquele que quer aprender. Levou um saco de pão e disse, porque educação no Brasil, você é como ir na padaria, comprar pão. Você paga o pão e não leva. Tem muitos alunos que pagam o estudo, que é particular na faculdade, e não aprendem. Agora, aquele que quiser aprender, eu vou estar aqui, eu ensino sábado, domingo, feriado, esqueça a sala de aula, que eu assim. Coloquei ele nos meus top 5 da minha vida, de pessoas com quem eu aprendi muito. E aí está incluída a minha mãe, meu pai, a professora que me ensinou a ler e escrever, e ele está nesse grupo também, tá? Maravilha. E a aula dele era que tinha mais gente. É fantástico, Luizito. Ele era assim, uma pessoa Você vê como fora da curva. as pessoas que marcam, né? A gente acha que não. E simples, ele andava numa mobilete de sandália. Sentar na sala de aulas, à vontade. Maravilha, maravilhoso. Acessível demais. Que Deus o tenha em bom lugar, porque era um homem assim, fora da curva. Lucas Salles, conversa boa, passa rápido, já estamos aqui perto de 1 hora, eu não quero estourar de 1 hora, tá certo? Nesse bate-papo, muito rico, muito desacortinador aí, tanto para mim como para os gestores. Antes de lhe agradecer, eu queria fazer 2 perguntas finais, tá? A primeira pergunta é o que você sabe hoje, que se você soubesse há 20, 30 anos atrás, teria facilitado a sua vida. Que você possa hoje compartilhar com aquelas pessoas que estão 20 anos atrás, eu diria assim, na idade, e que possa hoje ajudar essas pessoas, tá certo? E já emenda essa primeira pergunta, tem 2 perguntas, tá? O que você fez na sua vida que faria diferente? Nem chegamos a falar sobre a parte de Brasília, né, rapaz? Que também foi candidato a governador, né? Nem deu tempo de falar. A propósito, nós plantamos a semente no Distrito Federal, nós tivemos um propósito, eu escrevi o projeto que nós apresentamos, acabou que rendeu bem, nosso partido tinha algumas dificuldades, não tinha representação na Câmara, recursos financeiros, mas nós ficamos entre os 8 principais candidatos, que eram 11, nós ficamos entre os 8, e eu tive agora com o sobrinho do Roriz, agora sábado, que eu estava em Brasília, ele disse, Lucas, você deixou aqui uma impressionante história. Eu tenho conversado com algumas pessoas, sua rejeição é zero, você deve continuar. Então, eu vou continuar na Paraíba, vou continuar em Brasília, agradeço muito as pessoas, sabe, que tem... A Nova Ideia também tem atuação em Brasília atuação agora, em Brasília, isso, Vale São Francisco também. A gente trabalha com 5 segmentos, não nessa ordem, mas a gente trabalha com saúde, educação, construção, agronegócio e política, tá?
Lucas Salles, me diz uma coisa, qual foi a experiência, a sensação de estar do outro lado? Você sempre fez campanhas É. políticas aí para grandes nomes da política nacional, inclusive fez a primeira fase do governo Bolsonaro até a facada. Pouca gente sabe disso, que você foi a agência o publicitário que fez a campanha dele, tá certo? Mas assim, qual foi a experiência de estar do outro lado, Lucas? Eu trabalhei aqui com alguns políticos na Paraíba, né? Eu diria o seguinte, trabalhei com Mas é Maranhão, Maranhão, veneziano, com Cássio veneziano, também? Cássio e tal. Sim, Vários sim, sim, deputados, vários sim, sim. prefeitos. Trabalhei com o Ricardo, né, na gestão, a gente atendeu a conta. Vários, Nabor, Hugo Mota, Bahia, o Santa Aguinaldo Rita, né? Ribeiro, o Bahia está atualmente com o Emerson Panta, a doutora Jane. Mas a gente aprende com todos, todos eles têm muitas coisas boas para colocar. Mas no meu caso foi o quê? Eu entendi que você como arquiteto, vou dar um exemplo aqui, você como arquiteto, você faz muitos projetos, né? Você quer construir alguma coisa, a gente pega o arquiteto, podia colocar publicidade, mas eu estou fugindo para... Então, chega um dia que vocês vão construir a minha casa. Se eu fosse construir a casa, como seria? Então, eu escrevi o projeto. Os 9 eixos eu escrevi, porque eu também sou professor de gestão pública. Tenho uma pós-graduação em gestão pública. E há 10 anos eu comecei a me interessar por modelos de gestão. Morei fora do Brasil, morei em Vancouver, então tive um tempo em Washington, conheci esse modelo de cidade-estado e coloquei uma... A história de Brasília é interessante. Brasília, quem deu o nome foi o José Bonifácio. Teve um bispo, Dom Bosco, que pensou Brasília. Pensou Brasília que ser construída no lugar que ela está. O arquiteto que venceu o concurso, o Lúcio Costa, ele desenhou uma cruz. Você fala de avião, mas foi uma cruz que o Lúcio Costa desenhou. Então, Brasília tem essa coisa, essa força, vamos dizer assim, espiritual. E eu disse, olha, se eu quiser fazer alguma coisa de mudança, para propor alguma coisa de mudança, eu tenho que falar em Brasília, porque Brasília vai falar para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, a gente apresentou algumas coisas inovadoras. É tanto que o CODES, que é um Conselho lá de Desenvolvimento Estratégico, Econômico e Sustentável do Distrito Federal, eles acabaram divulgando a minha foto. Lá estava a FIBRA, que é a Federação das Indústrias de Brasília, o Sinduscom, as principais entidades. Não é? E, no final, eles colocaram a minha foto. Todos os candidatos foram sabatinados. Foi uma das poucas oportunidades que eu tive de apresentar as nossas ideias. Eles colocaram um documento, o DF que a gente quer em 2040, que esse documento vai ao encontro de como eu penso a gestão pública, a eficiência, desenvolvimento humano. Para você, assim, qual então, foi a... Foi isso, foi o arquiteto que construiu um projeto, que teve a oportunidade de construir um projeto e falar para o Brasil, mesmo naquele momento sem chances de vitória. Assim, você é um cara bem consciente, lutou, vocês sabem que era um famoso partido nanico, uma pessoa desconhecida, e para muitos, assim, vem aquela expressão, tá ficando doido. Isso, eu recebi louco, isso, mas eu sabia louco, você tá louco, você tá louco. Você, quando pensa à frente do Aí, medo o que e se posiciona... a política precisa de pessoas que não sejam, que não seja, a palavra não é que não seja política, é que não tenha a política como uma profissão, seja gestores, seja pessoas que possam fazer. E a gente pode começar a pensar nisso, pode começar a sonhar com isso. Mas também praticar, José. Você, os empresários, empreendedores, as mulheres, ou seja, todos nós, seres humanos, começarmos a pensar em qualificar melhor a política, que absolutamente não é algo de poucos, de privilegiados, não. Nós todos podemos participar. Nós precisamos de melhores ideias e de melhores práticas. Tem uma frase que diz que era bom que os bons tivessem a coragem dos maus. E me perguntaram assim, mas a gente tem que ter isso. Me perguntaram, Lucas, por que você não foi candidato na Paraíba? Eu recebi um convite para ser candidato, eu recebi o convite no Distrito Federal e entendi como um propósito também. Então, por isso que lá fui candidato e acabou sendo surpreendente o resultado. E toda grande árvore, primeiro um dia foi uma semente, né? Bom, mas estou aqui na Paraíba empreendendo, viu? Para a gente finalizar, a minha pergunta foi o que você faria, o que você fez que não faria e o que dizer para as pessoas que hoje, que se você soubesse há 20 anos atrás, teria mudado a sua vida? Eu penso que é uma coisa muito simples, ela é conceitual e ela é filosófica, mas primeiro eu pensaria que não sei, então só sei que nada sei. Ter a certeza absoluta que o aprendizado está aberto ao novo, observar e não ter
aquele ranço de achar que sabe, entendeu? Tem alguns momentos na vida que você acha, você tem essa coisa, olha, é só assim que eu penso, tal. Então, cada vez mais eu estou sensível, aberto às novas ideias, ou seja, eu era um pouco assim, hoje eu estou totalmente aberto. Então, de não estar fechado, absolutamente, não ter preconceito, não ser intolerante. E a parte espiritual, né? Eu me espiritualizei e isso foi a melhor coisa da minha vida. Então, sugiro que você espiritualize-se. Como eu vi outro dia, o pastor Sérgio dizendo o seguinte, acho que foi o pastor Sérgio, pense na possibilidade de Deus existir e você não acreditar se você for ateu, tá? Você não era ateu, você era católico, não era isso? Eu sou cristão, Tá. cristão. Bom, Eu sou cristão, posso lhe dizer que eu católico, aí acabei me convertendo na Igreja Batista, mas a minha visão é uma visão absolutamente holística, aberta. Eu respeito todas as manifestações, as religiões, todas, os islâmicos, os hindus, espíritas, não poderia ser diferente. Agora, minha visão de mundo é uma visão crística. Por isso mesmo, é a visão que busca trabalhar com o amor de Jesus Cristo. Então, a gente enxerga os outros, né, respeitando-os. bacana, Lucas. Foi assim uma viagem do conhecimento aqui. Essa estação que nós paramos aqui hoje para gravar esse podcast, para gravar este episódio que foi assim muito enriquecedor. Converso sempre com você no dia a dia, nos cafés e tenho aprendido muito. Sempre que eu trago alguma coisa, você tem uma sugestão a acrescentar, como agora criou aqui, não tinha combinado com ele, ele não estava sabendo. Já gostei do nome, já aceitei também a doação, tá? Até porque é um projeto social. Maravilha, mano. Gestão da leitura, é isso mesmo? Isso, gestão da Eu leitura. já gostei de bate-pronto. Melhor, é leitura da gestão. Leitura da porque gestão. fica fazendo a interpretação. É este o processo que acontece, tá? Nós discutimos aqui sobre o escopo do projeto, tá certo? Se abria ou se não. Você pode pensar, tem um alcance maior se eu abrir o meu negócio para atender. Vou colocar uma pizzaria, não vou colocar uma pizzaria, vou colocar também churrasco, vou colocar também sanduíche. De repente você perde a identidade como uma pizzaria ou uma churrascaria, qualquer que seja o seu negócio. Então, é bom você olhar qual é o seu mix, se realmente é necessário colocar tanta coisa, você que é gestor, para que você possa se posicionar. Então, na hora que a gente escolhe falar sobre gestão, está realmente linkado com o projeto aqui. Então, obrigado aí mais uma vez pela essa Eu que agradeço, obrigado eu. mente brilhante e brilhando, né? Tá brilhando? Careca tem dessas coisas. Brilha sempre. Isso mesmo, tá? Obrigado. Tá certo? E para você que nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer pela carona, você que está lavando os pratos, na academia, você que está caminhando, cada um tem seu jeito de escutar os podcasts. Eu sou um consumidor muito grande de podcast, como você falou, de tanto consumir, resolvi gravar este programa aqui, esse projeto, que tem sido para mim muito bom, tenho aprendido muito, como eu já falei, você compartilha e você aprende mais. Então vai lá nas plataformas de podcast, assiste este episódio e os demais e faz seus comentários, traz sugestão. Já mudamos aqui algumas coisas a partir das sugestões dos nossos ouvintes e espero que tenha conseguido passar para você alguma coisa, algum insight aí. Se isso aconteceu, ou estalo para mim que sou de Caiçara, tá certo? Lá é estalo, tá? E se isso aconteceu, valeu a pena a gente estar aqui por 1 hora aí e 3 segundos, tá? Obrigado, pessoal. Forte abraço a todos.